pega dados no meio físico e vai trabalhar com direito, tem impactos no direito do trabalho, tem impactos no direito do consumidor, e tem impacto grande em segurança da informação e fala também de compliance. Então, quando eu fui indicada de PO, eu não tinha formação em segurança da informação e fui estudar segurança da informação, e eu também nunca tinha trabalhado com compliance, então fui estudar compliance, e é algo, quando eu estava lendo ali o e-book de vocês, o que me chamou mais atenção, e eu falei já para as duas, mas vou dizer para todos agora, a coisa mais bacana do e-book, claro, tem os conceitos da lei, então para quem nunca teve contato com a lei, o e-book é muito útil, mas para quem teve contato com a lei, para quem já estuda a lei, a coisa mais bacana, e me pareceu que, assim, na hora que eu li, eu falei, só poderia vir de uma comissão de compliance. Essa é a contribuição genuína do compliance, é compreender a LGPD e a adequação à LGPD, não como um produto que eu posso ir lá na prateleira, pegar, bater na porta do advogado, falar, precisa aqui de um aviso de privacidade, precisa aqui de uma cláusula, você tem um modelo, você tem algo que eu possa pegar e adequar e acabou. Isso não existe para proteção de dados, justamente porque proteção de dados é algo que a gente implementa, e a gente usava esse termo, né? A implementação da LGPD nas empresas. O que é essa implementação? É algo que fica e é perene. O que se implementa não é a Lei Geral de Proteção de Dados, o que se implementa é um programa de compliance em proteção de dados, e que deve ser perene, deve ser acompanhado, deve ser monitorado. E quando eu vi esse viés no e-book, olha, da noite já, mas eu vibrei aqui em casa, eu falei, gente, que coisa bonita de ver, porque realmente uma contribuição genuína de uma comissão de compliance com as demais comissões, não é? Com os demais ramos da advocacia. Então, eu acho que outros advogados que, assim como eu, estão pegando, né? Pegaram o tema de compliance quando a lei entrou quando foi sancionada, eu fui pegar o tema de compliance, que para mim era completamente novo. Há outros advogados, eu sei que estão nesse momento agora de pensar, gente, LGPD em vigor, e eu preciso de um programa de compliance. E aí, eu acho que tenho certeza que o e-book de vocês pode ser, assim, essa luz de fazer compreender que é um tema perene, que é um tema que deve permanecer, né? Como é que eu posso instituir um programa de compliance? E aí, como a Daniela falou, nas empresas é ótimo, a gente adora fazer. A empresa é gigante, a empresa tem um comitê, e tem um DPO, e tem... Como é que eu vou fazer isso no meu escritório de advocacia? Porque escritório de advocacia não é uma realidade, né? Escritórios de advocacia são 1000 realidades. Então, você tem escritórios que têm um perfil de empresa, né? A gente nunca é empresa por força de lei, mas tem um perfil mais empresarial, tem 300 advogados, né? Tem 400 paralegais, tem um corpo enorme de trabalho, e tem escritórios boutiques. E tem escritórios que são poucos advogados ali, trabalhando ali naquela causa. Você tem escritórios que são uma pessoa, um advogado autônomo, trabalhando ali sozinho, né, no seu escritório. Então, como é que eu posso falar de um programa de compliance em LGPD para tantas realidades diferentes? Eu acho que essa perspectiva é uma perspectiva que a gente pode trazer, né, nessa reunião de hoje, de pensar, olha, quando eu falo de programa de compliance, não é o que eu aplico para a empresa de 300 pessoas, não é o que eu aplico, é algo personalizado, é algo que é ajustado a mim, é algo que é ajustado à minha realidade. Por isso que eu falei, eu garanto para vocês que é tão delicioso quanto adequar uma empresa, adequar um cliente, é pensar no que eu posso fazer para incorporar a LGPD, para construir as bases de proteção de dados dentro do meu escritório. E esse não é um assunto, ainda que você esteja pensando na LGPD agora, nesse momento, porque a lei está em vigor, esse não é um assunto estranho ao advogado, a nenhum advogado, porque a gente está acostumado a encarar a nossa profissão no elo da confidencialidade,
que a gente encarou até agora como prerrogativa, não é? É a nossa prerrogativa. A gente tem ali o segredo, não é? O sigilo da conversa com o advogado. E a gente encarou sempre os nossos escritórios e as nossas salas como um confessionário, não é? Em proteção de dados, muito menos, mas, né, para os colegas que fazem trabalhista, para os colegas que fazem família. Então, a sala do advogado, né, o sigilo da informação que é dada para o advogado. Então, é muito fácil a gente pensar que a gente vai incorporar algo que já existe no nosso escritório, que é a confidencialidade, a gente vai incorporar a proteção de dados pessoais. Então, se a confidencialidade abrange todas as informações do seu escritório, agora você tem algo que é mais específico e que exige um cuidado a mais, porque tem cumprimento de requisitos legais para essa partezinha específica, que são os dados pessoais, que são dados referentes a uma pessoa física. Sempre que eu enxergo alguém por trás do dado, esse dado é um dado pessoal. Então, é o dado do celular, é o dado do e-mail do seu cliente, mas às vezes nem precisa ter o dado ali do nome, o CPF, nem precisa ser ali a qualificação. Pode ser, de repente, um codinome, pode ser, de repente, só um CPF, pode ser, de repente, um documento, uma foto, pode ser um laudo que se refira ao caso do seu cliente. Então, tudo isso, se eu consigo identificar quem está por trás do documento, quem está por trás do dado, esse dado é um dado pessoal e ele tem que atender ali aos requisitos da LGPD. Então, sempre é muito bacana a gente pensar em customizar isso para o nosso próprio escritório. E aí, quando a gente fala em governança, eu acho que uma grande dúvida do pessoal, não é saber, e que ensejou até a elaboração da nota técnica da LGPD, é saber se a gente precisa, né? A gente precisa, teve essa dúvida, né? Alguém levantou, eu não tive essa dúvida, eu achei que era dado, estava lá na lei, estava claro, mas, né? Vocês sabem melhor que eu que, às vezes, o que parece claro não é claro para todo mundo. Então, teve essa dúvida, será que o advogado... Porque a LGPD estabelece a responsabilidade, é uma lei muito lógica, ela estabelece a responsabilidade de acordo com a atuação, né, do agente, de quem trata dados pessoais. Então, na lei, aparecem ali duas figuras que a gente deve reconhecer e, a partir delas, decorre ali um regime especial de responsabilidade. É o controlador e o operador. Controlador é todo mundo que decide sobre a atividade de tratamento de dados pessoais. Então, se eu decido sobre a atividade de tratamento de dados pessoais, eu sou responsável por isso. Olha, eu decido sobre os meios, sobre a finalidade desse tratamento, logo, eu sou responsável. E o operador é alguém que apenas age em meu nome sobre as minhas instruções, não é? Portanto, essa pessoa que não decide, que apenas cumpre ordens, tem a responsabilidade muito mais reduzida, né? A lei coloca ali a solidariedade apenas em 2 casos: se o operador descumprir a LGPD ou se ele descumprir as instruções. E aí tinha essa dúvida. E o advogado? Era essa a dúvida, Daniela? Daniela desmutou. Era essa a dúvida? Se o advogado é controlador ou operador? Não? Tinha essa dúvida. Não foi colocada essa dúvida, mas nós sabemos que, obviamente, assim como há essa dúvida até em órgãos do Poder Judiciário, imagina se Daniela, não vai ocorrer difícil perante a advocacia, Olha, né? Tá uma tristeza, porque a gente vê, né, até o presidente de tribunal que se coloca como controlador, coloca até estagiário entrou como operador, e aí, pelo amor de Deus, né, um Deus nos acuda, não tem condição. Esses termos, né, que muita gente pacientemente explica, eu não sei se eu sou dotada dessa paciência toda, esses termos, porque, por exemplo, a gente tem, né, a Viviane Maldonado, que explica com base na LGPD. Esses termos nem derivam da LGPD, a LGPD não inventou
controlador e operador, esses termos vêm do regulamento europeu, e o regulamento europeu tirou esses termos da diretiva 9546, também da União Europeia. Então, assim, não é algo novo, é algo que existe desde os anos 90, quer dizer, é como se eu quisesse criar uma definição nova de contrato, ou se eu quisesse criar uma definição nova de trabalho, de emprego. Não é possível, né? Então, a gente sempre precisa pensar, o controlador é uma pessoa, é o CNPJ, né? É o tribunal, é o escritório, não é o sócio, não é, né? É o escritório. E aí, teve também essa discussão, claro, né, do que é o controlador e o operador, e a gente precisou saber também se o advogado, quando atua, porque a gente atua em nome dos nossos clientes, a gente atua representando os nossos clientes, né? Nesse sentido de atuando legalmente. Será que isso é um operador? Eu recebi essa pergunta muitas vezes e nunca tive dúvida. Bom, claro, copiando ali, trazendo ali a interpretação que na Europa já se dá ao tema, os advogados, os escritórios de advocacia são controladores de dados. E nós somos controladores de dados porque nós somos independentes na nossa atuação. Não podia ser diferente. Eu fiquei muito feliz com a nota técnica da OAB. Acho que a OAB não poderia ter se posicionado de uma forma melhor. Realmente, assim, nós, claro, agimos em nome dos nossos clientes, né, no melhor interesse dos nossos clientes, mas a gente tem independência para agir, não é? Então, realmente controladores desses dados. E se nós somos controladores, nós precisamos cumprir ali uma série de obrigações. Por exemplo, indicar um DPO. Essa é uma questão importante para os escritórios de advocacia. O DPO também é uma figura que entra no mercado brasileiro pela LGPD, mas é uma figura que já existe na Europa há muitos anos. A figura do DPO, ela surge no âmbito público, na legislação de Hesse, na Alemanha, em 70, e na legislação federal alemã, em 77, ou seja, 77, meu Deus, estava tocando ABBA, já tinha DPO na Alemanha, né? E aqui a gente está trazendo essa figura. Então, a gente tem onde se espelhar, a gente tem onde buscar subsídios, enquanto a nossa autoridade nacional não cria essa regulamentação que de DPO deve vir no primeiro semestre do ano que vem. Não que eu esteja ansiosa por isso, mas a gente está, né? Porque as pessoas já estão instituindo essa figura e a gente precisava mesmo dessa regulamentação. Quem que eu indico como DPO no escritório de advocacia? Um erro comum é indicar o próprio sócio do escritório. O DPO é uma figura autônoma, e aí vocês do compliance sabem muito melhor do que eu. Se você atua dentro do compliance, você precisa ter autonomia. O DPO é uma figura que orienta em proteção de dados, que dá diretrizes em proteção de dados. Ele é uma figura que não pode estar ali subordinado no sentido de receber ordens em proteção de dados. Nesse tema, ele é autônomo. Nesse tema, ele não pode ter conflito de interesses. Então, como é que pode colocar o sócio, que, claro, tem o conflito de interesses do faturamento, tem o conflito de interesse de quem ele quer contratar, com o DPO, né? Nem sempre o sócio vai ter ali aquela disposição em contratar ferramentas de segurança, em contratar parceiros. Diga, Diana. E essa questão, Núria, ela é realmente uma questão bem controvertida, bem discutida, quando a gente pensa em escritórios pequenos, né? No advogado autônomo, na sociedade unipessoal, né? Onde você tem o único advogado ali como sócio, que muitas vezes não tem a estrutura. Então, da mesma forma que se discute muito de DPO para pequenas empresas, pequenas e médias empresas, se seria obrigatório ou não, a gente também tem essa discussão nos escritórios e, como você falou, por isso que é tão importante que a autoridade se manifeste o quanto antes sobre esse tema, né? Exatamente. E precisa se manifestar no caso da advocacia, especificamente sobre a advocacia, porque o que ele vai decidir agora sobre micro e pequenas empresas, que, né, teve agora há pouco, mês passado, a tomada de subsídio, a primeira tomada de subsídio foi sobre micro e pequena empresa.
Isso não aplica para os escritórios de advocacia, né? Porque são empresas, então ele precisa se manifestar sobre as micro e pequenas empresas e sobre os escritórios de advocacia, e talvez a OAB possa contribuir até nesse ponto, dizer, olha, em que momento, né, eu vou ter uma pequena sociedade de advogados, onde são todos sócios, e eu não tenho que indicar como DPO. Por exemplo, como é que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma colocação trazida pela doutora Valéria Reane, que ela menciona o seguinte: antes um sócio como canal de comunicação do que ninguém. Que tal? Olha, eu acho que o sócio tem conflito de interesse. Então, eu entendo essa questão de antes vinculará, como é que é? Já que temos uma autoridade, vinculará ao presidente. A gente, claro, a OAB pode contribuir no sentido de pensar, por exemplo, num código de conduta, numa autorregulação do setor, a gente pode pensar em contribuir nesse sentido, né? Claro, sempre dentro dos limites da lei, nesse sentido. Agora, para mim, não adianta você ter um DPO que tem conflito de interesses. E no compliance isso fica muito claro. A gente tem, por exemplo, autoridades europeias que colocam, olha, você tem um DPO que tem um conflito de interesses, por exemplo, que é compliance officer também, né? Então tem ali um conflito de interesses nessa atuação, tá inválido. Então, eu só sou o sócio. Corre o risco de você ter essa indicação invalidada. Entendeu? Como é que eu vou ser DPO e sócia do meu escritório? E aí eu indico para mim mesma quais são as melhores práticas em proteção de dados? Eu entendo a doutora Valéria completamente, porque a gente fica mesmo numa saia justa, né? Aqui, olha, ela colocou, já que a própria NPD também poderia ter conflito de interesse. Já que está vinculada à presidência. Eu não diria isso para a NPD, a doutora Valéria é mais corajosa que eu. Exatamente. Esse, eu acho que esse é um debate importante. Assim, se você não... É melhor, eu concordo com o ponto de vista de que ou você tem um DPO com autonomia, porque se você pensar tecnicamente pelo enfoque do compliance, tem que ter essa autonomia funcional. Por um outro lado, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabelece a figura do encarregado de dados, que ele ainda não, assim, ele também não tem tanta responsabilidade, foi inspirada no DPO do GDPR, mas ele também ainda tem funções menos complexas do que o DPO, né? Eu acredito que a doutora possa até me explicar melhor sobre esse assunto. Mas o ponto, eu acho que o mais importante de tudo é aguardarmos os próximos capítulos mesmos, né? Se não estivermos fazendo corretamente, do ponto de vista da questão da autonomia de compliance, porque a gente sabe que é inviável para pequenas empresas ou para escritórios pequenos conseguirem ter um DPO como terceiro, ou alguém com essa autonomia, com esse poder, com esse empoderamento, mas ao mesmo tempo interno, porque muitas vezes uma sociedade de advogados são 2 sócios e um estagiário, isso, né? Então a gente fica difícil na prática de você implementar isso. Mas, de uma certa forma, se você pensar em instituir uma governança, um compliance são diversos fatores, inclusive a intitulação de alguém que vai exercer essa função de ser o interlocutor com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, assim, eu acho que assim, se a gente seguir muito nesse tema, a gente vai longe, porque é um tema ainda por ser definido, mas acho válido toda essa reflexão que tivemos, né? O que a doutora Valéria colocou aqui da ANPD e da independência da ANPD, que a nossa autoridade ela precisa ser independente, né? Para quê? Para que a gente seja reconhecido como um país com um nível adequado em proteção de dados.
E a nossa autoridade, por enquanto, está vinculada à presidência da República. A doutora Valéria colocou, olha, está na natureza jurídica. A natureza jurídica da NPD é híbrida, ou seja, há previsão de que ela seja convertida. Estamos torcendo, eu sei que a doutora Valéria está torcendo também, daqui a 2 anos a contar do regulamento, para que ela seja convertida, e aí a gente espera em alguma natureza, como uma natureza autárquica, por exemplo, para que ela possa ter a sua independência reconhecida. A Argentina passou pela mesma situação, tá certo que foi há 20 anos atrás, e eles têm desculpa para isso, né? Mas a gente talvez caminhe para essa independência. Então, eu não jogaria pedra nessa NPD por enquanto, a gente tem que aguardar aí essa conversão da natureza jurídica dela. Agora, o DPO, e aí vou colocar aqui o Dr. Walter Duque colocou, olha, nos nossos projetos sugerimos, nesses casos, o DPO as a service, ou seja, um serviço terceiro de DPO. Eu acho essa uma excelente saída, porque assim você contrata, como você contrata, às vezes, um RH terceiro, um contador, como você contrata outros serviços, você pode contratar um serviço de DPO terceiro para realizar a adequação. E aí você evita esse conflito e evita correr o risco de ter a sua indicação invalidada. Quer dizer, você tem um canal ali de comunicação com a autoridade, tudo bem, tem. Você, como controlador, vai ser instado a responder. Você pode até colocar um privacidade@seuescritório.com, tudo bem. Mas precisa ter ali, e acho que é até um conforto, de repente, para o advogado pensar em governança. Eu não consigo pensar de jeito nenhum numa composição que tenha conflito de interesse, porque daí, claro, eu como sócia eu vou querer faturar mais, não vou querer gastar com ferramenta, eu como sócia tenho que tocar o dia, tenho que tocar os prazos, não quero aqui, né, de repente ter ali, mudar o fluxo de trabalho, e é o que a gente precisa muitas vezes fazer com a LGPD. Quais são essas outras mudanças, né, que um sócio talvez possa não gostar, porque dá aquele custo, né, da mudança de cultura, que é o mais difícil, que é o mais custoso, e que às vezes o próprio sócio pode falar, não vou querer mudar, e aí é preciso sim ter essa figura do DPO para dizer, olha, por aqui é o caminho que você precisa seguir. Então, acho que esse é o ponto, né, da autonomia, justamente para influenciar numa mudança de cultura. Coisas, por exemplo, como você revisar o fluxo dos seus dados. Meus queridos, onde é que vocês estão guardando esses dados? Então, é no servidor próprio, é na nuvem, você leu os termos de uso, você verificou ali os avisos de privacidade, às vezes tem um contrato, um Data Processing Agreement, né? Tem ali, vai dizer a segurança, quais são os requisitos, se tem compartilhamento com terceiro, se não tem. Então, onde é que você guarda seus dados? Ou por quanto tempo você guarda os seus dados, né? Hoje a gente tem a obrigação, lá na lei também, artigo 37, registro das operações de tratamento de dados pessoais. Então, é aquele mapeamento que você vai mapeando todas as suas atividades de tratamento de dados pessoais. E aí, esse mapeamento dá um trabalhinho, né? Mas é importante para a gente saber ali, ter aquele raio-x do escritório para saber quais são as nossas fragilidades, o que a gente precisa fazer. Tem medidas de segurança, a gente compartilha esses dados com quem? Quais são os nossos fornecedores? Olha que importante. Compartilho dados com quem? Tem alguém rodando minha folha de pagamento, tem um contador, tem um correspondente jurídico. Deus sabe que a gente vai no Migalhas pegar correspondente jurídico e a gente não conhece as pessoas. Essas pessoas têm, além do dever de confidencialidade com os dados dos nossos clientes, elas estão tratando dados aonde? Elas estão tirando foto do celular delas, da máquina, né? Tem máquina ainda de fotografar? Máquina de fotografar, estão tirando foto. Essas fotos estão indo para onde? Ele tem a obrigação de deletar depois? Ele não tem? Ele vai me transferir esses dados por onde? WhatsApp? Ou ele vai me transferir por e-mail? O e-mail a gente verifica, às vezes, né? Olha, tem que ter cuidado com os destinatários. Mandar e-mail com anexos, né? Com dados, documentos dos nossos clientes para um destinatário errado, isso é um incidente de segurança. E se tiverem dados pessoais, é um incidente de privacidade. Olha todos os cuidados que eu preciso ter. Será que eu não vou colocar cláusulas ali
exigindo dessa pessoa mais cuidados, será que eu não vou colocar cláusulas com os meus outros fornecedores exigindo cuidados? A gente tem, por exemplo, obrigações com os titulares de dados pessoais. Então, por exemplo, obrigações de fazer os direitos, de atender os direitos. Como é que a gente vai cooperar para conseguir atender esses direitos? Se ele tiver um incidente de segurança, ele tem obrigação de me contar, ele tem obrigação de reportar para mim. Em quanto tempo? Por qual meio? E aí a gente precisa estabelecer em contrato essas obrigações. A NPD lançou o template também na sua segunda tomada de subsídios, sugerindo um prazo de 2 dias úteis, mas de cair para trás. Em 2 dias úteis, nem a pessoa consegue saber direito o que aconteceu, nenhum perito forense, em 2 dias úteis, consegue te dar uma informação muito consistente. Normalmente leva muito mais tempo do que isso. Então, em quanto tempo essa pessoa precisa te fornecer informação? Quais informações? Por qual meio? Isso precisa ser esclarecido em contrato. Então, olha, aditar todos esses contratos, olha que importante para conseguir cumprir, para que esse compliance seja conjunto, né? Essa perspectiva do compliance, que não é uma perspectiva contenciosa, é uma perspectiva de cooperação para que dê certo, né? Não de fazer as cláusulas para a gente resolver depois em juízo, para resolver agora, cumprindo a lei. Então, essa é uma perspectiva importante. Criar fluxos de atendimento, a doutora Daniela falou, nem que seja um canal de contato, né? Cria um e-mail, um DPO arroba. O DPO é importante, o DPO é o encarregado, né, pelo tratamento de dados pessoais. Então, ele tem que ser essa ponte. Criou ali um e-mail, ele vai receber qual é o fluxo de trabalho que ele vai acessar, ele vai ter acesso ao mapeamento, ele tem que ter um acesso a tudo. Então, tem acesso ao mapeamento para ele dar uma resposta adequada, quantos dias, a lei fura também os prazos, não coloca todos os prazos, né, de todos os direitos, isso a gente precisa criar no nosso fluxo de trabalho. Olha quanta coisa a gente precisa, não é, para se adequar à LGPD. Então, tudo isso é muito importante e acho super bacana que a gente levante isso nos escritórios para que as pessoas, os advogados, entendam quão personalizado isso pode ser. Isso pode ser muito personalizado e é para todo mundo. Porque às vezes eu vejo a pessoa falar, não é para mim. É sim, é para todo mundo, não precisa ter grandes ferramentas, né? A gente às vezes vê ferramentas super bacanas que ajudam, auxiliam o compliance, isso é ótimo, mas não é necessário. A gente pode fazer de uma forma muito mais simples, muito mais caseira. As autoridades estrangeiras, as autoridades europeias de proteção de dados, têm os modelos, né? Modelos de relatório de impacto, modelos de registro de operações, modelos que as pequenas empresas podem utilizar, e a gente também tem que pensar que a gente pode trabalhar com isso, trabalhar com instrumentos simples, não é? Adequados à nossa realidade. Então, eu espero que todo mundo se sinta incentivado. Doutora Núria, é um ponto importante a ser observado também, a questão, na verdade, teria duas observações. Uma é que a gente está, não só a questão do tratamento de dados, mas a questão de proteção a toda a tecnologia de informação para evitar-se vazamentos. Isso aí é algo muito importante que até então havia uma preocupação, mas a gente começou a verificar que grandes empresas estão sendo hackeadas, está havendo sequestro de informações, né? Com pedido de pagamento por essas informações. Isso. Quem dirá que isso não pode ocorrer com um escritório de advocacia que contém informações tão importantes, né? Tão complexas. E um outro ponto também que eu gostaria de ressaltar, que quando a gente fala de todos esses dados, a gente não está falando só dos dados virtuais, né? A gente fala também dos arquivos, né? O grande velho arquivo do advogado, né? Deus está vendo a gente tirar cópia de processo. Muitos escritórios já eliminaram as pastas físicas, mas a gente também precisa ter
uma governança e um cuidado em relação ao armazenamento, ao arquivo, ao descarte dos dados físicos. Por exemplo, não usar folha sulfite com dados sigilosos. Ai, rascunho! Rascunho, né? Isso aí era... não, mas isso aqui é só um rascunho, né? Essa prática não pode ocorrer mais. Então, são pequenas coisas que, às vezes, o advogado não se dá conta, né? E precisa observar, porque isso tudo infringe a Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente, isso a gente pode resolver numa política, né? A política de segurança da informação e proteção de dados pessoais para um escritório, às vezes menor, aliás, nem sempre tão menor, né? Um escritório, mesmo grande, às vezes vale a pena colocar junto política de segurança da informação e da proteção de dados pessoais, porque a gente cria esses procedimentos. Olha, papel, a gente vai descartar, é triturador, é rasgar, é picotar o papel antes de jogar fora. Dados, pendrive, não existe mais, a gente vai transferir os arquivos desta forma. A gente só usa essa ferramenta para mandar mensagens. Essa ferramenta é autorizada, nada de outras ferramentas. E eu sei, cliente vem no WhatsApp, mas quando o cliente vem no WhatsApp, a gente fala, olha, a gente vai encaminhar por e-mail, que é a ferramenta correta, é a ferramenta segura, é a ferramenta que dá visibilidade, transparência, rastreabilidade da informação. Fica aí no WhatsApp, você não sabe, né, o que acontece com aquilo. Então, às vezes, um procedimento simples, uma política simples, é muito importante. Aqui no Brasil, a gente chama tudo de política, né? Até a do site, que é um aviso de privacidade, uma declaração de privacidade, o povo chama de política. E tudo bem, pode chamar do que quiser, não, tudo bem. Mas é para saber que a política do site é um aviso, né? Ela cumpre os requisitos do artigo 9º e do artigo 41, ali com os dados do DPO. E a política que a gente está falando aqui no compliance é a política que vai tratar de responsabilidade, de procedimentos, é a política, é o compliance mesmo, né? A estruturação. Regramento. É isso, é o regramento interno em proteção de dados. Então, isso pode ser algo muito simples, mas é super importante ter, super importante que isso passe a ser da cultura do escritório, esse cuidado, esse respeito com os dados dos clientes. O Ricardo Leal pergunta aqui, já estou bisbilhotando nas perguntas, pode, né, Daniela? Pode, fica à vontade. Ele pergunta aqui, quais as consequências a gente pode ter em caso de descumprimento de alguma regra da LGPD? A gente tem tanto a esfera administrativa, a doutora Valéria bem falou da NPD, pode começar a sancionar a partir de agosto desse ano, então a gente pode esperar um contencioso administrativo em proteção de dados, e aí nós estamos sujeitos, claro, a esse regramento, as multas, as sanções da LGPD. Doutor Ricardo, você encontra lá no artigo 52, com aquela cifra bem boa, né, de 50 milhões, que todo mundo arregala o olho. E a gente pode ter também casos judiciais. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem dados sobre isso, dados sobre vazamentos em escritórios de advocacia e algumas iniciativas até eles lançaram opiniões sobre proteção de dados e segurança da informação, ajudando os escritórios, muito no sentido do que vocês estão lançando essa semana. Então, lá o ABA fez isso, né, a associação lá dos advogados americanos, do Bar Association, muito no sentido do que vocês estão fazendo aqui. Olha, é por esse caminho aqui. Então, essas aqui são dicas práticas para que vocês adequem aí os seus escritórios e tomem cuidado. O deles é muito voltado à segurança da informação, porque realmente tiveram casos, lá eles tiveram casos, dados de pessoas famosas, dados confidenciais de empresas, segredos de negócios que circulam dentro do escritório de advocacia e que foram alvos de hackers. E a gente aumentou muito o nível, muito os índices de incidentes de segurança de um ano para cá por conta do isolamento social. Foi todo mundo para o home office, tudo foi para o digital e a gente não estava preparado, né, necessariamente para ir para o digital. Então, muitos escritórios ficaram ali e muitas empresas ficaram com a segurança muito vulnerabilizada, muito fragilizada. Então,
a gente precisa aproveitar esse momento para dar esse olhar. Então, doutor Ricardo, tanto na esfera judicial, caso tenha danos, e aí danos patrimoniais ou danos morais, a gente tem um precedente importante da ministra Nancy Andrighi, de novembro de 2019, final de novembro de 2019, se não me engano, dizendo que a violação a dados pessoais, a violação à privacidade, no caso era um compartilhamento ilícito de dados, usando o CDC, sem a comunicação do artigo 43 do CDC, ela deu dano moral em ré ipsa. Então, o senhor pode imaginar, se tem um incidente, mesmo que não cause um dano patrimonial aos seus clientes, se eles não poderiam pedir dano moral em ré ipsa para cada um dos titulares expostos nesse incidente. Aí, o senhor que deve, com certeza, entender muito melhor de contencioso do que eu, vai me dizer quanto é que estão estipulando aí em Campinas num dano moralzinho básico. O que é um dano moral básico em Campinas? Não sei. R$2.000? R$5.000? Depende do cliente, depende do dano, enfim, uma série de fatores, né? Como todo bom advogado, a gente tem que falar depende, né? E aí pode multiplicar pelo número de titulares, esse número, e vai ver o tamanho da conta. É isso. Essas são o que pode acontecer. Núria, eu vou trazer uma outra pergunta que eu tenho aqui do Alexandre Lima. Essa daí talvez tenhamos que responder em conjunto. Ele está perguntando aqui se a OAB está desenvolvendo algum tipo de ação, programa para orientar e viabilizar a implantação nos escritórios de advocacia, levando em conta as diferentes formas como a prestação de serviços é organizada, grandes escritórios, empresas, sociedades de advogados, profissionais e autônomos. Falando aqui pela OAB, eu ainda, assim, é tudo muito recente, né? Essa nota técnica expedida pela Comissão de Direito Digital, pela presidente da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo, ela é de fevereiro agora, de 2021. As sanções, né, administrativas, a gente sabe que não estão vigentes ainda, né? Vão ser aplicadas mais adiante. Mas o que está acontecendo são iniciativas isoladas, assim como a nossa Comissão de Estudos em Compliance, no intuito de contribuir com a advocacia, trazendo conhecimento para que se adequem à Lei Geral de Proteção de Dados. Também existem outras escritórios especializados, consultorias, que podem auxiliar esses advogados que não têm familiaridade com a lei, porque militam em outras áreas do direito, e assim têm que, né, ser especialistas naquilo e serem bons naquilo que fazem, mas, como toda lei, precisa ser cumprida. Então, não há justificativa para o seu desconhecimento. Agora, para cá, a gente ainda está verificando como tudo vai se dar em relação a escritórios de diferentes tamanhos, assim como pequenas, médias e grandes empresas, né, doutora Núria? Eu gostaria que você colocasse a sua opinião sobre esse assunto. Eu tenho visto muitas iniciativas muito bacanas da OAB e de todas as OABs, assim, de todas as seccionais, tem surgido muito. Às vezes eu estou no LinkedIn, surgiu uma comissão de proteção de dados, surgiu uma comissão aqui, e estão surgindo comissões sobre o tema, diálogos interdisciplinares entre comissões sobre o tema, e eu acho que o caminho é esse mesmo. A gente precisa entender primeiro quais são as nossas peculiaridades. Então, será que o escritório de advocacia tem peculiaridades? Será que ele precisa de um regulamento mais detalhado? Será que ele precisa de alguma norma diferente? Porque, olha, talvez não precise. Se não precisa, a LGPD e a ANPD vão resolver. Agora, se precisa, a OAB pode, no futuro, com a discussão mais madura, atuar num código, de repente, num código de conduta para a advocacia. E aí a gente está falando de uma regulamentação setorial da OAB para a advocacia. Isso, gente, depende de muito amadurecimento disso que a gente está fazendo aqui, desse debate. Por quê?
Se a gente está num momento que a gente tem que parar e falar o que é um controlador, o que é um operador, o que é proteção de dados, o que é dado pessoal e dar ali os conceitos básicos, dizer, olha, o DPO, e aí traz, olha, mas e como é que vai fazer? Tem 2 pessoas, e olha a dificuldade, poxa, mesmo, eu entendo. Se a gente está nesse momento, é um momento de amadurecimento, um momento de troca de ideias, de discussão. Quando isso estiver mais maduro, eu acho que se a gente encontrar muitas peculiaridades para a nossa atuação como advogados, a OAB pode sim, aí sim, em conjunto, pensar num código de conduta. Está previsto lá no artigo 50 da lei, esse código de conduta. É que ele está quieto, não está especificado. E no 33, eu estou falando do artigo, porque vocês são todos advogados, então eu estou muito à vontade hoje. E lá no 33, ele menciona código de conduta, mas não diz o que é. E no GDPR a gente tem a definição e tem a mais explicação sobre esse código de conduta, essa regulamentação setorial. Então, olha, uma entidade de classes como a OAB poderia, sim, fazer um código de conduta para os escritórios de advocacia, olhando com carinho essas questões que são muito próprias da advocacia. Gente, se a gente for pensar, esses escritórios, né, são a maioria, tem toda a razão. Mas daí também não dá para abrir mão do outro lado. Será que não é melhor dispensar do DPO nesse caso? Porque para ter um que tem conflito de interesse, talvez seja melhor não ter. Tem outras coisas, tem outra medida. De repente, né? Então a gente vai construindo isso em conjunto. Acho que é um caminho. Doutora Diana, quer trazer algum questionamento antes de eu seguir aqui com os questionamentos do público? Núria, doutora, eu queria aproveitar para a gente fazer uma abordagem bem prática, assim, né? O que a gente pode informar para os nossos advogados, da nossa comissão e todos que estão participando, um caminho inicial que já poderia ser colocado para amanhã, para aqueles que ainda não tomaram pé da situação, ainda não iniciaram um programa dentro do seu escritório, ainda não tem muito conhecimento da lei. O que a gente poderia sugerir para uma ação já ainda essa semana? Então, por onde começar? Começaríamos preocupados inicialmente em treinar, em entender, em compreender, né, o corpo da diretoria ali, conhecendo bem da lei, ou a gente já começa por um mapeamento de dados, vou contratar alguém para fazer o mapeamento de dados ali no escritório, estruturar os processos, ou a gente se preocupa de plano em atender os interesses dos titulares, os direitos dos titulares. O que a gente poderia colocar, se a gente pode sugerir algum passo a passo inicial ali? Essa semana eu começaria pelo e-book de vocês. Se eu não soubesse nada sobre LGPD, começaria pelo e-book para entender o que é a lei, para entender quais são os conceitos e para entender o que eu tenho no horizonte, né? Qual que é essa jornada desses primeiros passos que devem ser implementados e compreendendo que esses passos eles não são finitos. Eu não vou implementar e vou embora. Eles permanecerão no meu escritório. Então, se eu compreender esses passos, eu posso, de repente, se eu sou um escritório pequeno, posso contratar, claro, alguém para fazer um mapeamento, ou eu mesmo posso, falando com os meus advogados, indo de equipe em equipe, de área em área, construir um pequeno registro das operações de tratamento. Isso já é uma obrigação legal. Fazer esse registro vai me dar mais visibilidade sobre as minhas fragilidades de segurança. Já posso olhar para isso. Por que eu não vou começar pelo direito dos titulares? Porque se o titular vier me perguntar se tem dados dele, se eu não tiver um mapeamento, eu não consigo nem responder. Darcy estava aqui perguntando, olha, eu tenho que validar a identidade dos titulares. Tem. Imagina só que a Diana pode vir para mim e falar assim, oi, Núria, eu sou a Daniela, tem dados meus por aí? Se eu não valido que a Diana não é Daniela, eu entrego todos os dados da Daniela para a Diana, e aí é um incidente de segurança. Então, para eu criar esse fluxo de trabalho, eu tenho que saber onde buscar os dados da Diana, eu tenho que saber onde eles estão armazenados, eu tenho que saber quais dados são. Então, até para isso, eu preciso desse pequeno registro, que às vezes não é tão pequeno assim, né?
Mas pode começar pequeno, não precisa começar mega detalhado, pode começar mais aberto, e aí vai detalhando, vai aperfeiçoando aos pouquinhos. Então, isso é super importante, começaria por aí, e a partir do que eu visualizei de fragilidades, eu faria realmente essa política. Acho que é importante fazer esse documento, ter uma politicazinha, pode ser muito simples, gente, política de home office, por exemplo, mesa limpa, olha, documento do cliente não fica na sua mesa, tela, você bloqueia quando sai, coisas pequenas, sabe? Não usar o WhatsApp, não mandar dados por outros mensageiros que não sejam homologados, verificar o que é seguro, ler os termos de uso, criar essas regras para os seus advogados é um ótimo começo. E aí você pode pensar em atender os seus titulares, fazer o aviso de privacidade do site do seu escritório, que com certeza você tem, então faz um avisinho de privacidade lá, mesmo que seja muito simples, coloca o dado ali o DPO arroba, ou privacidade arroba, enfim, cria esse canal de comunicação, e aí você pode criar o fluxo, porque, poxa, você já viu isso no seu mapeamento, você já sabe o que você tem em mãos, então eu começaria por aí, e-book e mapeamento, pode ser? Maravilha. Perfeito. Eu vou trazer uma pergunta agora do Walter Duque. E quanto aos meios eletrônicos, já vimos muitos escritórios grandes que deixam estagiários usar notebooks pessoais, levando neles documentos de clientes. O furto de um desses notes configura incidente de violação de privacidade pela quebra de confidencialidade. Deverá ser notificado a NPD e titulares conforme o caso. Na verdade, não é uma pergunta, mas é uma observação muito interessante que ele trouxe. É um incidente de segurança, com certeza, não só... É porque estagiário é um vínculo tão volátil, né? Que a gente está mais ali ajudando, supervisionando a pessoa para que ela aprenda do que o contrário. Então, imagina, ter um estagiário que é uma pessoa com um vínculo super volátil, que é curtinho até pela lei, usar e ter ali no documento, no dispositivo dele, não só notebook, celular também, leva dado de cliente, anota telefone de cliente no celular, troca mensagem. Tudo isso é um incidente de segurança, com certeza. Deve ser notificado à ANPD? Não necessariamente. O artigo 48 vai falar que a gente comunica à ANPD quando há possibilidade de dano relevante. Porque daí também, Walter, a gente entra numa seara onde a gente vai notificar tudo para a ANPD, ou a gente vai banalizar essa comunicação, e aí a gente banaliza o assunto, ou a gente vai alarmar a autoridade e os titulares. Daí você vai começar a receber, então é dano relevante. Como é que a gente calcula dano relevante? Não é qualquer coisa. A Europa tem metodologias para cálculo de score, de gravidade de incidente. Então, por exemplo, no escritório a gente usa, né? E a gente usou bastante, mais do que eu gostaria até no semestre passado, muitos casos de incidentes de segurança. Então, desde pequenos acidentes, como esses que o Walter mencionou, né? Teve um notebook furtado, muitos dados e tal, até, por exemplo, o sequestro de dados. Ligou o hacker, criptografou meu banco de dados e ele quer bitcoins em pagamento. Tem. Então, a gente tem como fazer cálculos, e aí a NPD pode se utilizar dessas metodologias que a Europa já tem desenvolvida assim há muitos anos. Para fazer esse cálculo, a gente faz com base nas metodologias europeias, para saber o que é um dano relevante, o que é comunicável e o que não precisa ser comunicado, mas deve ser documentado e tratado internamente dentro do compliance. Então, olha, às vezes, tudo bem, foi um notebook pessoal furtado, mas não tinha nada ali que poderia causar um dano relevante. O estagiário nem tinha todo esse acesso. Então, vocês verificaram, de repente até fizeram o score para verificar que não precisava mesmo. Não precisa notificar. Não notifica. Mas o que a gente pode endereçar para que isso não se repita? Olha, então o estagiário vai receber um notebook corporativo, ou o estagiário vai receber, ou se não um celular corporativo, vai ter um container no celular com as coisas do escritório. Assim, eu vou monitorar o acesso dele só àquele container, claro,
e ele perde o acesso quando perde o vínculo com o escritório, ou que eu consiga tirar esse dado se o notebook, o celular for furtado. Então, quais são as providências práticas que eu posso tomar de lição nesse caso? E aí você internaliza isso no compliance. Então, acho que isso é importante. Nem tudo precisa ser notificado. Enquanto a autoridade não se posiciona, a gente tem adotado mesmo as melhores práticas da União Europeia, no caso, a ENISA mesmo, de cibersegurança da União Europeia, tem metodologias nesse sentido, mas a gente precisa fazer a lição de casa, né? Da parte de dentro, documentar e tomar providências para que isso não aconteça mais. Ótimo, muito bom. O Herbert de Oliveira, ele está perguntando aqui: é possível a responsabilização do escritório pelo cliente quando o vazamento se dá no judiciário? Não, de jeito nenhum. A gente nem vai querer essa responsabilidade, porque o judiciário é um capítulo à parte, porque são, assim, décadas, né, de digitalização do judiciário, e aí os tribunais de justiça estão fazendo esse trabalho agora. A gente tem o Tribunal de Justiça de Santa Catarina pioneiro, assim, com um grupo pioneiro em adequação e proteção de dados, o Tribunal de Justiça de São Paulo, com um grupo excelente, né, ali com o doutor Fernando Tasso, também trabalhando na adequação. A gente tem um grupo de trabalho no CNJ, pensando em regulamentação específica para a atividade jurisdicional, porque lá é a atividade jurisdicional e a atividade administrativa do tribunal. Então, a gente definitivamente não tem responsabilidade por isso. Os tribunais também estão trabalhando, também estão se ajustando a essa nova realidade. Sem responsabilidade por isso, Herbert, pelo amor de Deus. A Aline Andrietta está perguntando se o e-book está disponibilizado no site da OAB Campinas. Ainda não. Acho que até o final da semana estará disponibilizado na página da Comissão de Estudos em Compliance da OAB Campinas, que é onde a gente contém materiais produzidos por este grupo, tá? Aqui nós temos algumas interações também que o Dr. Walter tem trazido aqui no chat, né? E o Darcy comentou que, ao solicitar a validação de identidade, que a lei vai falar em 15 dias para dar o acesso completo, né, aos dados ao seu titular. E aí ele tem essa questão, olha, 15 dias, mas e se a pessoa não provou que é ela mesma? Se a doutora Diana não provou para mim que ela é Diana e não é Daniela, como é que eu vou fazer? Esse prazo pode ser estendido? Eu penso que sim, o prazo de 15 dias é para você responder, para você atender esse titular, não necessariamente para você fazer o que ele te pediu. Quer dizer, por exemplo, ele pode ter pedido a exclusão do dado. Você não vai excluir só porque ele pediu. Talvez você tenha uma justificativa para manutenção, para retenção do dado. É só para responder. Você solicita mais informações para validar essa identidade, e aí a gente tem, aqui na LGPD, a gente não tem muitos requisitos para isso. No CCPA da Califórnia, a gente tem alguns requisitos adicionais, dizendo, olha, cuidado para não pedir mais dados e dados mais sensíveis do que os que você já tem nessa validação. Mas, se você pedir os dados adequados e necessários para essa validação e a pessoa não te retornou, você não tem como cumprir esse atendimento, não tem como finalizar esse atendimento em 15 dias, sob pena de causar um incidente de segurança e de disponibilizar indevidamente dados para um terceiro. Então, eu acho que ele concorda comigo. Pela pergunta. Concorda. É isso. Doutora Núria, deixa eu só fazer mais uma pergunta prática para a gente aproveitar a sua experiência como DPO, para a gente ir pensando nessa adequação nos escritórios, né? No processo inicial, naquele período que a doutora foi DPO, o que parece na lei que é fácil e que às vezes na hora ali da implementação se torna mais difícil de operacionalizar,
e às vezes tem algumas questões na lei que a gente pensa que é tão complicado, mas na hora que a gente está no processo de implementação, a gente fala, olha, até que não é tão complicado assim. Enfim, o que foi mais difícil para implementar dentro do escritório? Que foi mais difícil para implementar dentro do escritório, bom, era um escritório de direito digital, então tinha muitas facilidades ali da peculiaridade do tema, estava todo mundo muito acostumado com o tema, mas o que foi mais difícil de mudar, sem sombra de dúvida, foi a cultura em relação a mensagens. Porque está todo mundo muito, muito, muito acostumado a trocar mensagens por muitos meios diferentes, então a se conectar, a estar conectado. Então, por exemplo, o escritório é muito jovem, né? Então quer mandar mensagem e quer fazer aí no WhatsApp, quer contar e quer trocar por muitos meios diferentes. E hoje a gente tem milhões de ferramentas. Tem Slack, tem WhatsApp, tem Telegram, tem um milhão de ferramentas. Então, as pessoas querem utilizar de todos os meios. E aí de você barrar e falar, olha, não, a gente vai usar a ferramenta corporativa, que nem sempre é a melhor, nem sempre é a que tem a melhor usabilidade, nem sempre é a mais rápida, nem sempre é. E aí teve realmente, eu acho que isso foi o mais difícil. Teve gente que falou, não vai conseguir, Núria, eu vou conseguir, e consegui, no carisma, no charme, equipe em equipe, é isso, porque e olha, é muito engraçado, a doutora Daniela falou do DPO, né? É a figura do DPO, o encarregado é o DPO. E aqui no Brasil, a doutora Daniela notou, tem algumas peculiaridades. A peculiaridade no Brasil é que na lei ele aparece menos técnico do que ele aparece no GDPR. Aqui a gente colocou o DPO como um canal de comunicação. E quando eu vi isso na lei da primeira vez, eu pensei, nossa, ficou reduzido a um canal de comunicação, porque na Europa ele faz análise de risco, na Europa ele brilha. Agora, falei, canal de comunicação, gente, que minguado ficou esse negócio. E aí, atuando como DPO, eu percebi que essa é a coisa mais importante a se fazer num país que tem cultura de proteção de dados tão incipiente quanto o nosso. A melhor coisa que você pode... Porque, olha, segurança de informação, se você tem um parceiro bom, ele te ajuda. Se você já é advogada, você pode estudar proteção de dados e você vai sair bem. Agora, comunicação é a melhor qualidade que você pode ter num DPO, porque é a pessoa que vai conectar as áreas, é a pessoa que vai saber convencer, é a pessoa que vai saber trazer para o seu escritório essa cultura de proteção de dados. E, assim, eu sei que, olha, quando eu fui embora, todo mundo era embaixador da privacidade, todo mundo usando direitinho a ferramenta maravilhosa e antes da lei entrar em vigor. Então, é assim, eu acho que essa é a parte mais difícil. E outras partes que parecem difíceis na lei foram super fáceis. Eu sei que a minha situação era bastante peculiar, né? Porque eram especialistas no tema, mas assim, muito fácil. Mapeamento foi muito fácil, política muito fácil. A gente se acostuma a redigir, então tem muito modelo, tem muita coisa para vocês pesquisarem, tem muita informação, gente, internet, tá? Então, assim, sabe? Então, por exemplo, pegar a opinião do ABA Fórum, pegar coisas de outros escritórios ali, que outras entidades de classe da advocacia que já passaram por isso, outros países já passaram por isso, então pegar as melhores práticas, tudo isso a gente tira de letra, porque como advogado a gente já faz. Então, contrato, você falou, nossa, revisar todos os contratos, dá um trabalhão? Dá, mas, gente, quantos contratos você já revisou na sua vida, pelo amor de Deus, sabe? É um dia a mais de trabalho para você, não é tão difícil. Então, eu acho que realmente a cultura é a parte mais difícil. Muito legal te ouvir falando sobre isso, porque é o que a gente sente mesmo, assim, que essa mudança mas eu sempre fiz assim, mas eu estou tão acostumada a fazer assim, mas é mais fácil assim. É realmente a parte... Eu precisei! Eu estava numa busca e apreensão! E aí a gente fala que o DPO é um evangelista, né? Porque ele insiste no assunto, ele tem que falar continuamente sobre o assunto. Bem isso, bem bacana essa colocação. Verdade. Núria, tem mais uma pergunta aqui, mas acho que ela já foi respondida. De repente, o nosso colega
entrou depois, que é do Gabriel, perguntando as sanções da LGPD para os escritórios de advocacia. Então, acho que para encerrar, você pode finalizar repassando essa pergunta, e que está muito explícita na lei, né? Sanções administrativas. Então, Gabriel, lá do artigo 52 da lei, que podem ser aplicadas pela NPD a partir do dia 1º de agosto. Então, olho aí num contencioso administrativo de proteção de dados, também é uma área excelente para atuação, né? Porque tem ali um processo administrativo, então, com o devido processo legal, defesa e tudo mais, para aplicação das sanções do artigo 52, e na esfera judicial, todos esses titulares, se você tiver um incidente de segurança, algum descumprimento à lei, não atendeu o titular, não foi transparente, tudo isso pode ir para o judiciário, compartilhamento de banco de dados indevido e tudo mais. A gente até mencionou que a ministra Nancy Andrighi deu ali um voto, deu uma decisão importante, considerando que violação à privacidade, isso antes da LGPD, com comunicação do artigo 43 do CDC, era dano moral in re ipsa. Então, a gente não tem nem necessidade de comprovação, Gabriel. Péssimo precedente aqui para as empresas, né, e para a gente que está atuando em proteção de dados. E em compliance, também existe uma penalidade muito importante, que é a reputacional, né? O abalo reputacional que pode ocorrer para uma empresa que incorra numa conduta de corrupção, ou mesmo numa empresa que vai ter um vazamento, ou um escritório que vai ter um vazamento, ou uma má prática, né, o não atendimento à legislação. Imagine você, estou contratando um escritório de advocacia, é tudo que eu preciso, é tudo que eu mais preciso em termos de confidencialidade, de segurança de informações, e eu não vou ter isso do meu escritório. Então, um vazamento importante nesse sentido, um incidente nesse sentido, pode criar um problema seríssimo em relação aos seus clientes, né, ou futuros clientes. Então, é um aspecto que não está diretamente na lei, mas que vale a pena ser lembrado. Às vezes é pior, né? Pior do que o dano patrimonial, não é? Ali, realmente, o dano reputacional pode ser muito mais grave, mais difícil de recuperar. Núria, foi muito gostoso, passou rápido esse tempo. Eu adorei essa conversa, foi muito produtiva, acho que esclareceu muitas dúvidas dos nossos colegas que estão aqui presentes, nos incitou a outras dúvidas, porque esses debates naturalmente levam a isso. Não se desesperem, saem todo mundo correndo amanhã para... Não, todo mundo de coração tranquilo. Vai dar tudo certo. Se precisarem trocar alguma ideia, de algum apoio, de alguma troca de experiências, também ficaremos à disposição. Eu vou agradecer muito a presença de todos. Ana, a presença da Núria. Núria, se você tiver alguma indicação de bibliografia para os nossos colegas, olha, vier algo à mente. Vou ser bem, assim, chapa branca nesse sentido. O STJ tem bibliografia selecionada de LGPD. Vale a pena dar uma olhada nos livros selecionados pelo STJ. E vou aproveitar que você me passou a palavra para agradecer e para parabenizar pelo e-book. Então, muito, muito obrigada. Foi uma delícia e parabéns pelo e-book, que é uma iniciativa belíssima e necessária. Muito obrigada. Bom, obrigada, gente. Boa noite a todos. Obrigada, Andressa, Carol. Obrigada, diretoria da OAB, por mais um evento, por mais uma oportunidade. Boa noite a todos. Fiquem em paz e saúde para vocês. Tchau. Boa noite a todos. Obrigada pela presença de todos.